Olá, pessoal, boa tarde. Então, gratidão infinita por estarmos aqui mais uma vez, unidos, conversando um pouquinho hoje sobre o tema do poder da aceitação. Gente, olha só que palavrinha é essa, né? Aceitação. Como é que a gente pode pensar nessa palavra, né? Aceitar as coisas da vida. Aceitar o nosso filme da vida com seus bons momentos, com as suas alegrias, mas também aceitar o nosso filme da vida com as tristezas, com as coisas que também não são tão positivas às vezes. Então, talvez a gente pudesse começar a pensar a aceitação um pouquinho, não como algo que o nosso ego consciente, desse ego que a gente tem, a gente está se comunicando aqui, dessa nossa própria consciência. Mas pensar a aceitação, talvez, como algo de uma outra dimensão, né? De uma dimensão, tentar que passa um pouquinho o slide aí, avança um slide, da dimensão da essência do eu sou. A gente tem esse nosso eu consciente, esse nosso ego, que é necessário para nós fazermos as coisas do nosso dia a dia, do nosso plano, no nosso cotidiano, mas a gente também tem um outro eu, né? Um eu que seria justamente de uma natureza divina, um eu que seria de uma natureza de essência divina dentro da gente, que é o eu sou, que nós já falamos, né, em tantos outros momentos. Acho que tu volta agora para o slide anterior. Então, assim, se nós fôssemos pensar na aceitação pelo ego, vamos dizer assim, por esse ego que nós estamos falando, não poderia ser, porque esse ego racionaliza. E a aceitação não é algo que precisa de racionalização. A aceitação não é algo que passa por uma lógica racional. Eu aceito isso por causa daquilo, eu aceito por aquele outro. Não é assim que talvez a aceitação possa ocorrer na vida da gente, porque senão ela nem aconteceria. Se eu tivesse que aceitar algo, por exemplo, negativo que acontece na minha vida pelo meu ego racional, provavelmente eu começaria a racionalizar e chegaria à conclusão que seria impossível aceitar. Vamos pensar, então, quem sabe a gente traz um exercício. Vamos pensar juntos nessa frase. Eu estou triste. E a vida é uma chatice mesmo. Tudo dá errado. Nada dá certo. Não vale a pena tentar. O ego da nossa racionalização, ele talvez falaria dessa forma, né? Então, tipo, eu estou triste, teria uma consequência lógica que, bom, tudo por redor, então eu estaria triste. E já quando a gente pensa nessa palavrinha da aceitação, a gente poderia pensar a mesma frase da seguinte forma: estou triste. Mas, bom, está um dia tão bonito hoje, né? Ou está uma chuva tão agradável, refrescante hoje, né? Tu reconhece a tristeza, o sentimento, tu coloca um mas, percebe? Um mas faz uma diferença. Então, a aceitação, talvez, a gente pudesse pensar justamente que é algo que vem de dentro, que é algo do sentimento, do que eu estou sentindo. Vem do sentir, do olhar para dentro de si mesmo, né? É uma coisa abstrata, ela tem uma abstração de racionalização, né? Não precisa de justificativa, né? Então é muito diferente você pensar a aceitação
por um eu, por esse ego que a gente tem no cotidiano da gente, e tu pensar a aceitação por esse eu interior, né, da nossa essência que eu sou. Mas aí vocês vão perguntar assim, bah, mas como é que eu vou trabalhar, né, a aceitação? Parece tão difícil, né? Como é que eu vou conseguir, então, não mudar esse meu ego, do meu cotidiano, usar esse eu, do eu sou? É justamente o que a gente sempre está falando. É tudo uma construção. Então, tu vai descobrir, tu vai despertar essa dimensão da aceitação, trabalhando em você, por exemplo, através da meditação, trabalhando dentro de você aquilo que a gente sempre fala da atenção plena, de focar no momento presente, aqui e agora, de você daqui a pouco trabalhar o Ho'oponopono. Então, a aceitação essa da nossa essência, ela é uma construção. Eu tenho que me desconstruir um pouco desse meu ego racional que está ali todo dia batendo, né, no meu pensamento, 60 mil pensamentos por dia, e tenho que me voltar, tenho que me voltar ao encontro com essa essência, que só através desses exercícios, né, que a gente vai conseguir despertar dentro da gente. E daí me vem uma coisa agora me ocorre, não sei se vocês conhecem o I Ching. O I Ching, o oráculo chinês, o famoso oráculo milenar, que até o nosso querido Jung, eu chamo querido porque Jung é um estudioso, né, também dessas coisas da espiritualidade. O Xing, o Jung dizia que o Xing é um oráculo que tinha um poder assim, muito grande da leitura do inconsciente, né? Não era simplesmente um oráculo de você consultar ele e ter uma resposta, ele vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, tem que seguir por esse caminho. Não. O Xing, ele é composto por metáforas, né? Tanto que por isso talvez ele seja tão pouco difundido. Mas, assim, o I Ching, que eu particularmente tenho estudado bastante, o I Ching, ele traz uma coisa bem interessante, assim. Porque quando a gente pensa a aceitação, é eu me aceitar em toda a minha história. É eu me aceitar e me reconhecer nos meus momentos bons e nos meus momentos ruins, nas minhas alegrias e nas minhas tragédias, né? Então, por exemplo, se hoje eu estou triste, amanhã talvez essa tristeza não vai mais importar. Se hoje eu estou alegre, eufórica, da mesma forma, justamente isso, de uma certa forma, a impermanência dos sentimentos, dos afetos, dos acontecimentos. E as meninas vão falar isso, né? Mais adiante, a permanência, que é também um conceito, né, trabalhado dentro disso. Vamos imaginar a vida da gente como uma linha reta. Vão ter momentos em que eu vou estar alegre, a linha vai dar um salto lá para cima. Mas em algum momento, essa linha ela vai voltar, essa felicidade vai caindo, e vai voltar aquela linha reta. E daqui a pouco, no outro momento, vai acontecer uma coisa triste e o meu gráfico vai cair. Essa linha vai cair lá embaixo. Meu humor vai diminuir. Mas em algum momento, né, no decorrer da vida, novamente o gráfico vai subindo, vai voltando àquela mesma linha. Então, o Xing, ele fala justamente disso, né? E talvez a aceitação é a gente aceitar as coisas positivas e negativas na vida da gente como parte de um momento. Porque a única coisa que a gente tem na vida da gente é um momento. Mesmo que hoje eu seja alegre, eufórica, em algum momento, essa alegria, essa euforia, ela vai descer. Ela não vai existir mais. E você
continuar prosseguindo na minha vida. Não é porque aquela alegria não existe mais, que eu voltei à minha normalidade, que agora a minha vida não vai ter sentido. E da mesma forma a tristeza, com as coisas ruins. Eu caí lá embaixo, fiquei triste, mas o movimento da vida, o movimento natural da vida e da aceitação, é eu fazer a tristeza voltar lá de baixo e novamente seguir continuando naquela linha, na linha da impermanência, na linha do desapego das coisas que ocorrem, né, na vida da gente. E daí o Shin me traz uma coisa bem interessante, assim, que a vida sempre vai ter isso. Eu vou daqui a pouco com alegria, daqui a pouco em algum momento para tristeza. Alegria, tristeza. E se você quer buscar daqui a pouco uma felicidade ou uma alegria mais permanente, somente o caminho da evolução espiritual pode permitir, talvez, você ficar naquele pico lá em cima. Porque na natureza da vida é sempre isso, né? Um dia é chuva, outro dia é sol, um dia é alegria, outro dia é tristeza, e é esse o processo da aceitação. Aceitar que a vida é assim, que a vida é um filme e que nesse filme vão ter momentos positivos e vão ter momentos negativos. Enfim, então a aceitação vem de dentro. É um processo que a gente tem que ir trabalhando. Falei demais, menina? Tá com café de 10 minutos? Segue, menina. Ok. Bom, então, vocês vão ver que a visão, através dos ensinamentos de Buda sobre aceitação, traz muito isso que a Elisa acabou de nos falar. Percebam, né? A vida, segundo o Buda, né, em seus ensinamentos sobre a vida é uma constante impermanência, na verdade, é impermanente, né? Então, não tem algo que seja fixo, constante na nossa vida. Na verdade, a vida, ela é o quê? Cíclica, que é isso que a Elisa representou, né? Como se fossem sempre picos e vales, como aquele desenho ali da esquerda. Então, picos e vales, ou como se fosse o nosso batimento cardíaco, o eletrocardiograma. Então, tem esse ciclo. Então, a nossa vida, na verdade, apesar do budismo, o que o budismo nos diz? Que a vida é um fluxo, né? E que nada termina, somente continua. Porque a gente se entende mais do que um ser físico, material, um ser espiritual, energia. Energia não acaba e é pura informação. Então, ela não teria um término. Mas ela é esse fluxo constante de picos e vales. Às vezes a gente está feliz, às vezes a gente não está tanto, às vezes a gente tem saúde, às vezes a gente já não tem, às vezes a gente tem pessoas do nosso lado, às vezes a gente já não as tem. Então é um constante processo de aprender o desapegar. Desapegar de coisas, de situações e também de pessoas. Mas tendo na tua mente, tendo na tua consciência que é algo maior, que nós somos algo maior do que esse corpo que a gente vê, físico, material, além do que a gente vê ao nosso ao redor, físico e material, né? Acho interessante um termo que Buda traz, que é dukkha. Ele fala que, então, dukkha, ele vem do sânscrito e significa eixo. E se refere àquelas duas imagenzinhas da direita, como se fossem duas rodas, tá? Essas duas rodas e com aquele pontinho preto, que é o eixo. O que seria essa roda? A gente, tá? E o eixo, onde eu estou focando, o que eu estou me identificando. Então, aquela rodinha que está com o eixo bem central é quando eu consigo me identificar com a minha essência, que a Elisa falou no nosso eu sou também, né? Nossa essência, o nosso eu sou. Eu consigo entender que eu sou um ser espiritual, eu consigo entender que tudo se conecta, que não existe o acaso, né? Então, meu eixo fica central. O meu foco
está na essência. Aquela primeira rodinha ali, ela está com o seu eixo deslocado, está lateral. Quando que isso acontece? A Elisa também falou um pouquinho. Quando a gente está funcionando apenas no nosso ego, tá? Então, quando a gente está distante dessas informações, dessas percepções espirituais, do que realmente a gente é, desconectados da nossa essência e acreditando que tudo é materialidade. Que tudo é materialidade, né? Então, eu vivo em constante medo, em vitimização, porque tudo que acontece comigo eu não tenho nada a ver com isso, né? Então, meu eixo está lateral. Ou seja, a estrada, aquele fluxo que é um sobe e desce, para quem fica mais fácil passar por ela? A roda, que tem o eixo central, na sua essência, aquela pessoa que tem o seu foco na sua espiritualidade, também se entende como ser espiritual, ou para aquela que está com o eixo fora do lugar, está lateralizado, tá? Somente no ego, no medo, na vitimização. Então, qual dessas rodinhas flui melhor por todo esse percurso da vida? Então, esse é um ensinamento que eu achei bem interessante de Buda sobre Dukkha. Bom, quis trazer para vocês também o que Saint Germain fala sobre a vida, o funcionamento da vida, que a gente pode perceber a importância, o que significa essa aceitação. Foi baseado no livro de Ouro de Saint Germain. Não vou falar sobre ele, porque nosso tempo é curto, mas quem tiver curiosidade, procura, vale bastante a pena. Ele vai trabalhar uma espiritualidade bem livre, livre de dogmas, religião, tá? Bem interessante. Bom, o que Saint Germain traz pra gente de informação? Que o universo é um fluxo, é um constante fluxo, né? Que a gente falou esse fluxo das coisas, os ciclos, uma harmonia, né? Um fluxo. E o que forma esse fluxo do universo? Seria uma substância amorfa. O que seria uma substância amorfa? Sem forma. O que seria isso? Energia, né? Então, o universo é formado por essa substância amorfa, por essa energia, e essa energia é uma energia inteligente, tá? É uma substância inteligente, uma substância pensante. Uma energia alta, de vibração alta. Gente, o que seria essa substância? Essa substância eu posso dizer que é fonte criadora. Essa substância, se eu for pensar na física quântica, eu vou dizer que é um vácuo quântico. E se eu quiser denominar de Deus, eu vou denominar. Às vezes a gente não gosta de utilizar o termo Deus. Por quê? Porque na maioria das vezes, o que a gente enxerga quando a gente fala Deus? Né? Bom, muitas pessoas vão enxergar um outro ser humano, talvez, uma característica humana, né? Sentado no céu, sei lá, um trono e julgando. Enfim, a gente tem várias crenças limitantes com relação, talvez, a essa palavra Deus. Mas entendam que é a fonte criadora, certo? E essa energia, ela está em tudo, está em todos, e a gente é contido dentro dessa energia. O que ele fala mais? Que nós somos uma expressão dessa energia. Então, a gente é uma expressão. E a gente experiencia a vida, e a partir das nossas experiências, de tudo que a gente vive, que a gente aprende, que a gente expande de consciência, a gente está expandindo o universo também, a gente está expandindo essa energia também. Olha que interessante, né? Que mais, assim, que ele traz, que é bem legal, é que cada ser, não só o ser humano, carrega em si uma semente dessa energia criativa, desse eu sou, que ele usa muito o termo eu sou, e fala que esse termo é muito poderoso, essas palavras são muito poderosas para a gente usar. Então, que a gente tem dentro da gente essa semente criativa. E é porque a gente tem essa semente criativa que a gente é chamado de co-criador. Ou seja, a gente cria a nossa vida, a nossa realidade com
com Deus, né? Porque é co-criador. Então a gente cria com Deus, porque a gente tem a semente dele dentro da gente. Então esta é a conexão, é o nosso Deus interior, tá? Ele traz também, que é bem interessante, uma explicação para a gente entender por que então, eu não falei no início, mas essa energia, o que que ela representa, que informação ela tem, essa substância amorfa, né? Ela é amor, ela é paz, ela é abundância, beleza, alegria, saúde. Por que que muitas vezes a gente não está expressando isso? Essa energia, já que a gente é formado dela, né? E tem essa semente dentro de nós. Então, ele traz que, possivelmente, o que que a gente está fazendo? A gente está focando no nosso ego, né? No que é falso na gente, né? A gente não está se conectando com a nossa espiritualidade. E dessa forma a gente não está cocriando, recebendo toda essa energia e cocriando o que a gente deseja, a vida que a gente desejaria ter, certo? Já se a gente foca na nossa espiritualidade, pelo contrário, se a gente se entende como ser espiritual, a gente expande e a gente recebe mais dessa energia. Quando a gente se conecta com a espiritualidade, a gente está num processo de aceitação. Por quê? Porque eu começo a me entender essa conexão com o espiritual, começo a me responsabilizar pela minha cocriação, pela minha vida, nada mais é o acaso, né? E eu entro num processo também de gratidão por tudo que acontece, até as coisas que não parecem tão boas, porque eu entendo que tudo que vem a mim é para me curar, tá? É para que eu expresse o que realmente eu sou, certo? Senão a gente fica em resistências, cultivando resistências e resistências, como vitimização, raiva, culpa, certo? Bom, eu não vou trazer, gurias, a física quântica, tá? Que a gente já falou também nos outros encontros. Eu vou deixar para Charlie continuar, tá bom? Deixa eu só passar aqui. Tá. Eu não sei se é só eu, mas eu fico muito encantada, assim, vendo você falar, vendo a Elisa falar. Ai, é tão uma coisa assim, fico até, sei lá, sem saber do que falar. Mas eu anotei duas palavras que me chamaram a atenção, assim, enquanto que vocês foram falando, que é a impermanência e o desapego. E o quanto é forte e o quanto é difícil a gente aceitar a impermanência e o desapego na nossa vida. Porque tudo na sociedade está organizado para nos mostrar que a realidade é permanente, né? A gente constrói uma casa, a gente quer que essa casa dure por muitos anos, que seja algo permanente. Um exemplo, né? A gente conhece alguém, casa com essa pessoa, e a gente tem dificuldade, às vezes, de aceitar que essa pessoa muda em algum momento. Então, como são palavras, assim, que trabalham muito essa questão da aceitação, a impermanência, aceitar que tudo é impermanente, que tudo muda o tempo todo, e o desapego. Para mim, me tocou bastante, assim, essas duas palavras. E o que eu trouxe sobre a aceitação, eu trouxe essa imagem ali, que é uma situação, né? Está chovendo. E aí terão aquelas pessoas que dirão: eu não gosto de chuva, eu não queria que tivesse chovendo, meu dia seria melhor se não estivesse chovendo, todo dia a mesma coisa, por que não pode simplesmente fazer sol nos finais de semana? E aí, a mesma situação: está chovendo. Sim, está chovendo. Então eu trouxe essa ilustração para dizer que a aceitação não necessariamente ela tem a ver com passividade, né? Às vezes a gente acha que, tá, então aceitação é eu aceitar tudo do jeito que tá, e tá tudo bem. Não, não é dessa maneira. A aceitação é a gente poder encarar a realidade da maneira como ela é, impermanente, né? E encontrar o nosso poder de ação a partir dela. Então, tem a ver com
positivismo, postura ativa, responsabilização. Eu tenho uma situação que está chovendo. Ok, está chovendo. O que eu posso fazer a partir disso que se apresenta para mim? Então, a aceitação tem a ver com isso, com essa postura ativa. É sair do vitimismo, do comodismo, do inconformismo, né? A gente tem essa primeira situação ali de que está chovendo, e as queixas, né, da pessoa, ai, mas por que tinha que chover hoje? Por que, né? A gente conhece muitas pessoas assim, que ficam vibrando nessa condição de vitimismo, de inconformismo. Então, a aceitação não é isso. A aceitação tem a ver com a gente trocar os óculos e enxergar o mundo a partir de uma visão otimista, positiva e de potência, a partir de um olhar de potência. E pode passar para essa outra figura, assim, quando eu penso em aceitação, me vem dois mundos, assim, que é o mundo externo, que são as situações da vida, os fatos que acontecem, algum evento estressor, alguma perda, né, de alguém, ou de um ente querido, ou a perda material. Isso são eventos externos. E tem a aceitação que é interna, que tem a ver conosco. Tem pessoas que têm muita dificuldade em se aceitar do jeito que elas são, né? Em acolher as suas sombras, em entender que por sermos seres humanos, somos falhos, nós temos a nossa centelha divina, mas somos imperfeitos, né? E essa imperfeição faz parte da nossa evolução para nos tornarmos pessoas melhores. Então, a aceitação interna tem a ver com isso, com eu me olhar com amor, com compaixão e aceitar a humanidade que habita em mim. E fiquei pensando, assim, essa semana a gente teve a meditação voltada para a situação do Pantanal, né? O quanto é difícil, assim, me veio essa situação que está acontecendo nesse momento e como seria um processo de aceitação frente a isso, que foi o que a gente fez. A gente encontrou um poder de ação frente a isso para, de alguma forma, poder agir com a potência que a gente tem nesse momento, que é a partir de uma oração, que é a partir de uma meditação, de uma intenção positiva. A gente não está lá para apagar o fogo e para salvar a vida daqueles animais, mas o que a gente pode fazer a partir do lugar que a gente está. Então, só alguns exemplos, assim. E essa imagem são mudras, né, que em algum momento no grupo a gente trabalhou também, que me mostra esse processo, assim, de a gente aceitar o fluxo, confiar no universo e deixar que aquilo que surge para nós cumpra o seu propósito, né? Quando a gente encara uma situação, procurar fazer esses processos assim, eu entrego, confio, aceito e agradeço. Porque aquilo tem um propósito, aquilo tem um porquê, aquilo serve para minha evolução, de alguma maneira. A aceitação tem a ver com isso. Eu enxergar os erros e as situações negativas como uma forma de aprendizado para mim. E falta 1 minuto Isso, e pouco para terminar. Mas era isso que eu tinha para dizer. Isso aí. A gente para de resistir e aceita, entrega para o universo, sabendo que nada é o acaso e tudo tem um porquê e é um porquê de cura. E a gente veio para se curar, né? Então, eu acho que a gente encerra a reflexão aqui, né? Gratidão a quem nos acompanhou no momento agora, ou que vai nos acompanhar depois. E peço para quem está presente voltar, que eu vou encerrar esse momento do nosso encontro e vou retornar. Então, use a mesma senha, a mesma ID ou link, tá bom? Combinado? Logo em sequência, né, Fran? Já na sequência, tá bom? Já tô entrando também. Para o pessoal saber. Isso.